nosso boa noite, hoje 16/3, 18h40 da noite. Então nesse momento é boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Não que nós tenhamos prazer em fazer vídeos, que em muitas das circunstâncias dá a impressão que é mania de querer aparecer, mas de forma alguma. A nossa intenção é acompanhar todos os fatos que ocorrem no nosso dia a dia, em todos os meios de comunicação, e externarmos os nossos pensamentos. Em primeira instância, me entristece muito, e nesse momento eles vão assistir esse vídeo, vão saber que eu estou falando com eles, falar em defesa. Não, nós temos que defender, porque está tudo ruim, tem que defender a verdade, lutar pelo bem-estar do povo. Falar isso nas reuniões não resolve nada, porque na página de vocês são incapazes de levar uma palavra de amizade, uma palavra de consolo, uma palavra de união a quem quer que seja. Agora, colocar um monte de abobrinhas, coisas sem nexo, coisas bestas, bobas. Primeiro, não podem ver uma câmera e querem logo aparecer, ser a estrela do universo. Eu ouso sempre dizer, quando nós queremos aparecer na frente de todo mundo como os melhores, com a fachada que não é melhor de colocar um elefante na cabeça e duas melancias bem grandes do lado do ombro. Imaginem bem que cena bonita. Um elefante desses bem grandão, velho já, e duas melancias enormes no ombro. Mas a nossa missão aqui, gente, francamente, acalmou-se, tudo está calmo de um lado, está acalmando, graças à força dos verdadeiros brasileiros, né? Que lutamos muito pelos ideais do nosso Brasil, apesar de tantas fofocas, tanto disse-me-disse, tantos vídeos falsos, mas está tudo se organizando. E mais uma vez parabenizar o nosso presidente, que leiloou algumas empresas aéreas, que agora passou a ser de particulares, e a esperança dos passageiros, agora essas vias aéreas, é que tudo realmente possa melhorar, baixar mais os preços das passagens. É algo incrível isto. Por que enquanto está na mão do governo ela dá prejuízo? Depois que passa na mão de um particular, começa a dar lucro e melhora mais para o povo. É incrível, mas parabéns ao presidente, e com essa aí foi alguns bilhões a mais para ajudar o Brasil. De início, está vendo agora aqui, avisar a todos vocês que têm o vem e sai, o vai e sai, e fica recebendo um monte de mensagens, são para mais de 300 mensagens que a gente recebe diariamente. A gente não sabe se a gente trabalha ou se atende o vai e sai. Está correndo um vídeo, está correndo um som, uma gravação, convocando todo mundo para agora, mês 4, nem sei, eu sei a data, mas nem me interessa dizer a data que vai ser, convocando todo mundo para uma paralisação geral contra o STF, Supremo Tribunal Federal. Um momento. Não estou aqui defendendo o STF. Não estou defendendo aqui Gilmar Mendes, não estou defendendo Toffoli, não estou defendendo ninguém. Porque eu tenho reclamações contra eles. Agora, o que estão fazendo aí, francamente, é um outro meio de virar. Bom, mas isso aí, então esse negócio de paralisar
Quando a pessoa quer convocar uma paralisação contra uma autarquia, ele vem de público, tal qual eu estou fazendo aqui. Aos verdadeiros brasileiros, precisamos parar o país por 24 horas para fazermos isto ou aquilo. Parar na paz. É assim que se faz. Agora, fazer gravação de voz, convocando, insuflando. Então, você que recebe esses tipos de gravações, vai atrás disso não, hein? Vai atrás disso não, que você pode se dar mal. Isso é para deixar a cabeça de todos meio maluco. O Supremo Tribunal Federal está acertando? Não. Em muitas coisas não está acertando. Mas isso é um fato que na hora que eu vou dizer o que é aquilo que eu sou contra. Porque não é porque eles são ministros, não é porque ele é do Supremo Tribunal Federal, ou do Supremo Tribunal de Justiça, ou que ele seja o presidente, ou que ele seja lá o que for, e eu, como brasileiro, que pago meus impostos em dia, não vou perder o meu direito de dizer o que eu penso, desde que haja um fundamento e uma razão. Portanto, você recebe essas gravações aí, sem identificação, sem nada, convocando e metendo o malho, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Supremo Tribunal de Justiça, seja no presidente da República, saem fora disso. Porém, há algo que nós temos que dar valor. Se me perguntar se eu gosto de Gilmar Mendes, detesto. É um direito meu de não gostar. Ele pode ser ministro, pode ser juiz, ele pode ser o que for. É um direito meu de não gostar dele. Se eu não gosto do outro, é um direito meu. Mas que eu faça isso usando os meus direitos. Agora, se amanhã eu devo ir para mas por que você não gosta do fulano de tal? Aí eu vou explanar o porquê, o motivo. É isso que tem que ser. Os verdadeiros brasileiros precisam aprender isso. Não acreditar naquilo que ele realmente não tem condições de identificar. Porém, quando há uma boa ação, um bom trabalho, nós não podemos deixar de dizer. E isso, nesse momento que eu vou dizer, é referente ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Uma ação maravilhosa. Mas isto os canalhas não dizem. Os canalhas que querem bagunçar é tal qual o problema do Bolsonaro. As coisas boas que ele está fazendo até hoje, que são coisas maravilhosas, a mídia não fala, ninguém fala. Agora, inventar coisa e fazer tumulto contra, de primeira, aí pronto, tem uma turma aí. Mas o nosso ministro Alexandre de Moraes, do STF, a mídia jogou aí essa matéria, todos já devem ter visto, ou se não viram, podem procurar essa matéria. Ele suspendeu a Petrobras, teve que pagar uma multa de 2,5 bilhões, daquelas roubalheiras. Então, 2 bilhões e meio é muito dinheiro. Mas pela repórter, eu estou falando que a reportagem está dizendo, pelo MSN Notícias, melhor dizendo, em que o Ministério Público fez um acordo a criar tipo uma ONG para gerenciar esse dinheiro. Mas eu concordo plenamente com o ministro. Só quem iria gerenciar essa conta era os Estados Unidos. Ora, se a Petrobras é brasileira, ela teve que pagar uma multa de 2 bi e tanto de multa. E por que esse dinheiro vai ficar outro gerenciado, em nome de outra instituição? E por que não nosso? Nosso. O dinheiro é nosso. Então, o senhor ministro Alexandre de Moraes agiu muito bem. Se esse dinheiro está lá, ele
ele tem que ser gerenciado pelo próprio Brasil, gastar esse dinheiro aqui e não lá nas mãos de outro. E outra coisa, por que esse dinheiro vai ficar empatado lá gerando lucro, quem que vai levar lucro nisso? O que vai render esse dinheiro vai para as mãos de quem? Então que esse bilhão, quase 3 bilhões, viesse aqui para as escolas, para os hospitais. É a melhor forma que tem. Não é esse dinheiro ficar nadando lá e cá, sem ser delineado a alguma coisa de produtivo no Brasil. Então, quer dizer que a pessoa recolhe o dinheiro, volta um dinheiro de roubo, volta, mas não pode ser gasto com ninguém. Tem que ficar lá bonitinho. E alguém gerenciando esse dinheiro e comendo juro. Então, parabéns aí ao senhor Alexandre, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nossa, Alexandre, vai me desculpar, né? A hora que eu tiver coisa contra o senhor, eu vou falar, tá? Ah, e o nosso, também, Dias Toffoli, vai levantar um processo contra quem está defamando o Superior Tribunal Federal. A maioria é contra ele fazer isso. Eu digo isso, porque eu conversando pelo meu dia a dia, que é isso? Ele está querendo esconder alguma coisa lá, e qual que não tem o direito de fazer, falar sobre ele? Só que a população, às vezes, é mal informada. O que está ocorrendo, todo bom brasileiro, estou falando bom brasileiro, que de brasileiro vagabundo, a gente espera de tudo. Mas todos os bons brasileiros, preciso que entendam uma coisa. Acabei de dizer há pouco, nós temos o direito de externar o nosso pensamento. Se nós não gostamos das atitudes dos ministros do Superior Tribunal Federal, nós temos que realmente falar e dizer o motivo por quê. Se eles estão acobertando os petralhas, temos que vir e falar, não, está acobertando, está dando... Não, mas não é nada disso. O que o Toffoli se referiu são as fake news, são as mensagens mentirosas, porque assim como fazem mensagens mentirosas, vídeos mentirosos contra Bolsonaro, fazem também contra o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, e enfim, fazem de tudo para criar um tumulto e levar o povo contra os dirigentes da nação. Portanto, STF, STJ, nesse ponto eu defendo vocês, estão certos, e, aliás, eu louvo essa atitude, que, aliás, eu até iria mais longe um pouco, que desse carta branca aos militares. O Serviço Nacional de Informação caísse em cima e pegasse todos e sentasse eles no banquinho do vem cá meu filho que eu quero te dar um beijinho. Essa é uma realidade. Então, Toffoli, estás certo, estás com razão. Desta vez estás. Ok? Não estou puxando saco, não. Que a hora que tiver que falar, eu teria muita coisa, mas isso é um outro assunto. Vamos falar as coisas, cada um dentro da sua. Agora, o mérito nós não podemos tirar. A pessoa faz coisas ruins, mas as coisas boas nós não podemos tirar da pessoa. Então, que corra mesmo atrás desses fake news. Não fake news contra vocês, do Superior Tribunal Federal. Mas todos os fake news, seja com quem for. Seja contra Bolsonaro, seja contra o Lula, seja contra os PT, seja fake news, não. Temos que ensinar os brasileiros a ser verdadeiros, a ser o que são. Se identificar. Bom, agora vamos saltar para um outro assunto que infelizmente abalou não só o país, mas também a todos os outros países.
Isso correu o mundo. O caso da escola de Suzano é tanta conversa, é tanta invencionice que inventam também, e tanta imbecilidade de alguns que falam besteiras querendo aparecer. E, francamente, eu venho ouvindo, acompanhando, observando. Esse caso da escola, né? Essa fatalidade. Eu digo, esses dois pilantras safados, sem vergonha, não deveriam ter se matado, não. Eles deveriam ter ficado vivos para ser enterrado num deserto, cobrir eles todo de mel, num deserto, e deixar as formigas tomarem conta deles vivo. É assim que deveria ser. E não eles se matarem. Mas quero, infelizmente, é um fato trágico que aconteceu, que choca todo mundo. Eu estou falando isso aqui, mas é difícil falar sobre isso. Eu já estou velho, estou no fim da vida. Mas é triste para os pais que perderam esses filhos. Muito triste. Porém, não devemos esquecer que o fato é bem pior, muito pior do que se pensa. Isto é um fato muito pior do que o que estamos pensando. Isso não vai parar por aí, não. Porque essa juventude, não estou generalizando, mas nós temos uma faixa entre a juventude de 25 anos, de 15 anos a 25 anos, nós temos uma faixa de 20% totalmente tresloucada. E todos olham para eles, simples, mas são mentes maquiavélicas. Está saindo também um chamado geral aí de muitos jovens parabenizando esses dois pilantras, chamando eles de heróis, que ao invés de ter matado 10, deveria ter matado 20, 30. E isso é fake news, gente. Isso são vídeos, são coisas que são jogadas na internet, fazer a cabeça de outros jovens para levar a um fato trágico deste. Eu tenho aqui, só não coloquei, porque esse tipo de vídeo, esse tipo de comunicação, eu não coloco. Porque cada vez que eu colocar falando mal desse vídeo, eu estou fazendo campanha também. Vídeos aí, matérias de uma turma de jovens parabenizando os dois pilantras, chamando esses dois assassinos de heróis. Eles deveriam ter matado mais. Nós estamos atravessando por um momento tal qual da turma de Hitler, que até hoje ainda nós temos ainda pessoas fanáticas. Então a nossa juventude de hoje, a base de 20%, são fáceis de manipular a mente deles. E com isso vai manipulando a mente de outros mais jovens ainda. Porque esse jovem de 17, 18, 20 anos, 15 anos, 17 anos, ele começa a fazer a cabeça do garoto de 8 anos para se apresentar como herói. Esse garoto de 8 anos vai apanhando aquela força, aquela coisa, aquela alegria escondida, e tudo escondido. Nós vamos ter mais um jovem perdido aí, fazendo misérias, tirando vida de outros colegas. A coisa mais séria. Agora pergunta-se, mas Alvarino, mas como dar jeito? Francamente, é uma resposta que eu não sei dar. Eu não teria como acabar com isso. Para acabar com isso, só teria um jeito. É pegar um por um
E não tem pai, não tem mãe que viesse perto. Pegasse os moleques e colocasse eles já trabalhando, carregando pedra de manhã à noite. Já que ele tem essa disposição toda para matar, então que ele carregue pedra. Que eu já até mandei uma carta para o Bolsonaro, deixar a área dessas coisas comigo, eu tenho um plano maravilhoso, sem matar ninguém. Então, só resta um jeito para colocar um ponto final nisto. É fazer o que Dias Toffoli está fazendo. Colocar o Departamento de Informações do Governo Federal identificando todas essas matérias falsas, insuflando o povo a brigas, revoltas, e pegar um por um. Porque tem condições. Ah, mas o WhatsApp, o vai e sai, o Facebook, o YouTube, não dá. Não. Perante a lei federal, eles são obrigados a dizer quem é o dono daquela página. Quem foi que fez aquilo. Ele, de um jeito ou de outro, tem que ter uma identificação. O IP, de um jeito ou de outro, tem que... Porque se não tiver um meio de identificação, como é que ele conseguiu fazer aquilo? A mesma coisa são as gravações. É só procurar e pegar. Agora, não é pegar, prender e ficar tratando bem. Não, apareceu... Quase que eu falo aqui. De advogado. Não, meu cliente é inocente. É pilantra, está fazendo isso para ganhar dinheiro. Sou a favor de um advogado, sim. Defender uma pessoa que sofreu uma injustiça. Agora, bandido, dá licença. Então, Dias Toffoli está certo, tem que correr mesmo. Que, aliás, o senhor Bolsonaro, Polícia Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Moro, coloca a pessoa e pega todo mundo. Mas pega mesmo, e não tem essa de aceitar habeas corpus, isso e aquilo não. Peço que ele tire dói, pena, mas não é para ficar lá guardado, sendo sustentado pelo nosso dinheiro, não. Muito bem, mesmo, esta é a situação. A situação dos jovens hoje em dia, e a situação desses jovens, tem um outro lance, que eu fiz uma matéria outro dia, escrevi. Quem é o culpado? Os jovens se virtualizarem, ter a liberdade que tem hoje, é toque, é cocaína, é maconha, isso, aquilo outro. O culpado é os pais. Me desculpe, mas é pais, é os pais dessa juventude que está aí hoje, que não souberam educar. Não souberam educar. O filho sai a hora que quer, volta a hora que quer, não dá satisfação do que faz e deixa pra lá. E os pais não estão nem aí. Fulano, onde é que você foi? Ah, eu fui ali, tá bom. Fulano, onde é que tá teu filho? Ah, ele saiu aí com a turma. É o que eu vejo no meu dia a dia. Isso é o meu dia a dia vendo isso. Não se vê um pai ou uma mãe? Você está aí conversar com os filhos. Dá exemplo de honestidade, exemplo de dignidade. É os pais culpados, sim. Notem bem que eu não estou generalizando. Eu conheço pessoas simples, melhor dizendo, porteiro de um prédio. Porteiro de prédio. O filho sai às 7 horas da manhã. Oi, meu filho, você já chegou na escola? Já, pai. Ah, tá bom, meu filho, tudo direitinho. Na hora do filho sair, mas não é ali com perversidade, não. Ô, meu filho. O filho liga, pai, tô saindo da escola. Ah, tá, meu filho. Ó, vem com cuidado, tá? Cuidado com o carro, cuidado com tudo. Ele chega e não é garotinho novo, não. Não é criancinha, não. É de 14 anos. Ele chega, primeira coisa que ele faz, dá um beijo no rosto do pai. A mãe trabalha. Ele chega, pai, eu vou almoçar, você vem almoçar comigo?
eu vou esperar o senhor. Aí da hora dele almoçar, ele sobe, os dois sentam e almoçam lá. É lindo. Aí vai dizer, mas esse garoto é um garoto... Aí já vão dizer outras coisas. Dizer, procuram desculpa para tudo. Então, tem muitos pais que sabem educar os filhos. Mas a culpa realmente é dos pais. Hoje, o abuso dos filhos está tanto, que falamos. Qual é a esperança dos pais? É que os filhos enterrem os pais, mas não os pais enterrarem os filhos. Porém, a juventude hoje, alguns estão tão pervertidos. Saiu agora, a reportagem agora, todos já devem saber disto. O pai, morando sozinho, vários filhos, 81 anos, uma das filhas em situação ruim de vida, ela e o marido em situações ruins de vida. Disse, não, minha filha, você não vai passar dificuldade não. Papai mora sozinho. Vem aqui, vem morar comigo, até você melhorar de vida. E lá vai. Só que depois, dentro de pouco tempo, ela quer tomar a casa do pai, já não aceita mais os irmãos, as irmãs quando vão lá, e já quer mandar, dizendo que tudo é dela, que ele não tem que deixar nada para ninguém, já quer como ela comanda tudo. No final de tudo, ela ainda dá uma facada no peito do pai, de 81 anos, que nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está hospitalizado entre a vida e a morte. Porém, a reportagem procurou falar com essa pilantra, essa safada. Ela disse, não, eu só me defendi, porque ele me jogou um pano em cima e ele estava me botando. Mas, meu Deus do céu, desde quando um filho se defende do pai? Primeiro que ele não foi matar, 81 anos, o que é que um homem de 81 anos vai fazer com uma mulher de 40 anos, 42 anos? E ela deu facada no próprio pai, com a ambição no que ele tinha, na casa, nas coisas que ele tinha. Então vejam bem, é o preço que nós pagamos, é o preço que ocorre com muitos pais, com muitos filhos, que no fim da vida, às vezes o pai luta tanto, igual esse pai lutou tanto para cuidar dos filhos, e no final ele é morto, ou ainda não morreu, mas é levado à morte por ganância, por usura dos filhos. Então é muito difícil hoje em dia. Agora esse pai soube, ele educou os filhos, mas em toda a família há uma ovelha negra. Esse fato é um fato diferente desse que matam em coletividade, bem dizendo. Esse que matam em coletividade é um outro fato. Mas eu estou citando esse caso, inclusive, para ver a que ponto isso tudo nos entristece. Entristece por nós vermos a juventude perdida. Nos entristece por ver pessoas de idade, uma mulher com 42, mãe de filho, tentar matar o próprio pai para ficar com o que ele tem, é doloroso. Quer dizer, cria seus filhos e no final são abandonados. E quanto a idosos, pessoas amadas, isso aí são muitos, são esquecidos, né? Eu tive um pai que não era pai, ele era o Deus. Mãe, eu não tive, mas tive um pai que era o Deus. Me perdoe, Deus, que não é você não, Deus. Mas aqui na terra aqui, ele era o meu Deus. De pessoa a pessoa, ele era o meu Deus.
Estou falando do Deus Criador. Então, meus amigos, analisem bem tudo o que está ocorrendo. Muito cuidado mesmo com insuflações. Nesse caso dessa juventude transviada, é preciso também que o governo, as autoridades federais, elas tomem cuidado, que tem gente de fora, pertencente a outras ramificações de fora, que aliás muitos são, já fizeram que nós que é brasileiro, né? Naturalizaram brasileiros, mas traz as reminiscências lá de fora, de onde vive no caos. Tem que ter muito cuidado. Tem muitos pilantras por trás das cortinas, insuflando o povo, a revolta, a tudo o que não presta. E a vocês, verdadeiros brasileiros, que continuemos apoiando o presidente, mas também que não possamos acreditar em tudo isso que está ocorrendo atualmente, com tantos vídeos falsos, tantas gravações falsas, sempre levando você a criar rancor com alguma coisa, sempre jogando você contra alguma coisa e sempre te convidando a fazer o que não deve. Se nós temos algo contra o governo federal, se nós temos algo contra o superior, ou contra o Senado, ou contra a Assembleia Legislativa, contra um senador, contra um deputado, que nós venhamos aqui, ou possamos escrever e assinar embaixo: eu sou contra o senador fulano de tal por isso, 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 isso. Eu sou contra o ministro da Justiça por causa disso, 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 disso. Pronto. Quer dizer, você está dizendo o que você pensa sobre aquilo. Mas não insuflar. Não, vamos matar, vamos fechar, acabar com tudo. Isso. Não, 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 não. Isso jamais é salutar para o nosso país. Nosso país está começando a caminhar por este âmbito, está caminhando bem. Agora nós temos que nos fecharmos realmente dentro desse novo surgimento que está surgindo agora, com essa violência dos jovens se equiparando aos Estados Unidos. Quero falar também da imbecilidade. É incrível o que tem de imbecil. Tem aí um vídeo aí falando sobre Suzano, mas ao mesmo tempo colocando Bolsonaro no meio. Vejam bem a imbecilidade. Sou eu, Alvarinho de Souza Pereira. Minha página está aí, eu não estou falando escondido. A imbecilidade, a misturando Bolsonaro com o caso de Suzano. Quer dizer, se aproveitando da dor dos pais para virar contra Bolsonaro. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Quando vocês veem esses vídeos, vocês não compartilham isso com ninguém, não, gente. Todo aquele que compartilhar vídeo desse jeito é que está sendo conivente com safadeza. É que está sendo conivente com o que não presta. Esse indivíduo é um senhor já de idade. Lamentável isso. Ele pode ser doutor, pode ser o que for, que eu nem sei. Eu comecei a ouvir a besteira que ele estava falando. Desliguei logo, quero nem saber. Dizendo, quer dizer, ele está colocando Bolsonaro no meio. Olha só a pilantragem, que eu acho isso uma pilantragem. E se eu venho aqui falar desse problema das escolas, eu tenho que falar sobre a solidariedade, do sentimento, do que está ocorrendo. Mas não fazer uma ligação disto com outro drama. Eu estou me aproveitando, isso é uma covardia que se faz. Ele está dizendo, pois é, mataram tantos, eu tenho pena dessas famílias. Está vendo aí? O homem quer liberar a porte de arma. Aí é mortandade. Eu sou contra um deputado, um senador, sei lá, de São Paulo, que disse que se o professor tivesse armado.
não teria matado, que nada. Se o professor tinha salvado, tinha havido muito mais morte. Bolsonaro, parece que está errado. Gente, meu imbecil, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não fica falando besteira, não. E se o senador falou isto, se o professor tivesse armado, teria evitado? Não teria evitado também, não. Porque o moleque, o vagabundo, já entrou atirando. Quando ele chegou lá dentro, já tinha muitos mortos. Agora, esse outro vir falar, colocar o nome de Bolsonaro no meio, dá licença, cara. Vai procurar o que fazer, cara. Vai jogar a carta lá nessas mesas de praça. Aliás, não vai pra lá não que vai ser assaltado, tá? Até o baralho vai ser roubado. Então vocês vejam bem a que ponto chega a doença mental das pessoas. Então se nós vamos falar de algo, vamos falar de algo daquilo. Mas não querer misturar os assuntos. Parece-nos dar a impressão que muitos estão perdendo a mente, estão falando coisas com coisas, com isso querendo aparecer. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Pensar, nós podemos pensar o que nós quisermos. Porque o pensamento você apaga, desfaz, não lembra mais. Mas quando sai a nossa palavra ou a nossa escrita, essa não se pode. Principalmente a palavra. A escrita você pode desmanchar, apagar. Mas quando você fala, não tem volta. A sua primeira palavra que você solta é a que tem validade. O restante, negando aquilo que você falou, não tem nexo, não tem nada. E são tantas as abobrinhas que a gente anda ouvindo, que é demais para o nosso gosto. Sempre digo, não adianta nada, gente, nós rezarmos a Deus. É um outro fato que eu fico analisando também, dias de sábados e domingos. Eu quero ver um programa bom de TV, não tem. Canal fulano de tal está rezando, outro canal está rezando, outro canal está rezando, outro canal está rezando. Tudo rezando. Só que eles saírem dali, as atitudes são outras. É fazendo milagre. São tantos os milagres. Eu só queria perguntar a esses milagreiros. Cura câncer, sai curado. Chega lá com AIDS, sai curado. Chega com estromboleia, sai curado. Chega aleijado, sai curado. Chega com o útero furado, sai o útero funcionando. Chega com o útero todo ruim, sai de lá funcionando. Chega com o olho, a pessoa chega sem um olho lá, já sai de lá com os dois olhos enxergando. Cego enxerga logo, surdo enxerga na hora. Mudo, basta fazer um gesto, eles curam logo. O mudo começa a falar. Um chega ali, um é mendigo, chega ali, dá 2 meses ele volta, já é milionário, é dono de 3 indústrias, tem 10 carros na garagem, são tantos os milagres. Eu só perguntaria uma coisa, eu só queria saber uma coisa. Por que esses milagreiros não vai nos presídios, faz um milagre e limpa a mente desses facínoras e eles saem dali, homens bons? Por que esses milagreiros não vai nos hospitais e cura todos? Por que esses milagreiros não faz um milagre e o salário de todo mundo sobe? Por que esses milagreiros, quando ficam doentes, vai para um hospital? Por quê?
ficou doente, vai se internar nos melhores hospitais. O exemplo disso foi o Valdomiro. Há uns anos atrás levou uma facada, foi se internar no hospital. Por que ele não fez assim com a mão? E a ferida se fechou. Eu não estou falando mentira, não. Basta vocês ligarem as televisões e ver os milagres que são feitos. Não estou sendo contra a religião, pelo amor de Deus. Não venham para mim dizer que eu estou metendo malha em religião, não. Eu estou falando dos milagres que eu vejo. No entanto, poderiam fazer milagres nos presídios, nos orfanatos. Vê se esses milagreiros têm centro de recuperação, têm centro de tratamento de orfanatos. Veja se esses milagreiros, se eles têm um centro lá onde eles emprestam a cadeira de roda, uma muleta, para quem precisa. É isso que eu estou falando. Eu não estou sendo contra a religião. A pessoa falar no Deus, seja lá quem for, mas sim no engodo. Então, é preciso que todos nós prestemos atenção nisto. Enquanto houver usurpação com o nome desse que todo mundo chama de Deus, todas essas causas que estão acontecendo vai cada vez piorar mais. Mariana, Brumadinho, as águas que vêm agora, o caos de São Paulo, o caos que está ocorrendo em outros estados, Rio de Janeiro, em todos os estados. Vem a chuva, arrasa com tudo. E lá tem mais 400, 500 pessoas sem um nada sequer dentro de casa. Perdem tudo. Enquanto estivermos usando... eu sinto não poder falar palavrão. Falar eu falo, eu não sou santo. Mas não publicamente desse jeito. Eu queria... Pô, Deus isso, palavrões e Deus no meio. Então, prestem bem atenção. Enquanto estiver havendo esse tipo de usurpação, essa falta de respeito para com essa força astral superior, criadora de tudo, as coisas não vão ficar boas não, gente. Mas não vão mesmo. Ah, mas o fulano que está sofrendo é inocente. Bom, até prova o contrário é inocente. Para mim, qualquer tragédia que sofrer com o meu semelhante, para mim ele é inocente. Porque eu não sei da vida pregressa dele. Eu não sei dos pensamentos dele. Então, para mim, ele é inocente. Até um bandido. Ele pode ser um bandido. Mas se eu não sei nada da vida pregressa dele, não sei da ficha dele, então até prova o contrário, para mim ele é inocente. Agora, quando chegar para ele, olha, Alvarino, esse fulano é isso é perdido, pronto. Aí, comprovadamente, pronto, acabou. Então, para mim, todas as tragédias, para mim, quem morre são inocentes. Salvo as criancinhas. Essas, quer queira, quer não, são realmente inocentes. Mas então, enquanto houver essa usurpação, esse engodo, usurpando, essa enganação, colocando na mente das pessoas que o milagre acontece, e o caos está matando todo mundo. E cada vez mais coisas horríveis acontecendo. Esses que ficam por detrás, dentro de casa, fazendo vídeo em cima de vídeo, jogando o povo contra a nação, contra o Brasil, contra o povo. E são o mesmo povo que reza para Deus. É o mesmo povo que reza para o grande arquiteto do universo. Só que ele fala isto por falar, decorado. Mas o rancor dele está ali dentro. Então, que possamos analisar, enquanto houver a usurpação, a falsidade
com o ser humano cada vez pior. Em matérias passadas, eu já avisava sobre isso, que iria acontecer tragédia nos estados, coisas horríveis nos estados, e tudo vem se confirmando aí. Só algo que ainda não aconteceu, já começou, mas não foi tão violento, mas vai acontecer tremor de terra. Nós vamos ter tremor de terra aqui que vai desabar prédio, vai desabar casa, vai desabar tudo. Não que seja evidente, mas é o caminho que nós estamos caminhando, com o desrespeito a essa força astral superior que criou toda essa beleza da natureza, nos deu o dom da vida, nos deu livre-arbítrio para tomarmos as decisões que assim nós o desejamos. E nós estamos exatamente colhendo aquilo que se planta. Muitos vão pagar, mas é um fato real. E para encerrar, queria dizer a todos os seres humanos, a todo verdadeiro brasileiro, que nós não somos o que pensamos que somos. Nós não somos nada. Nada de nada. Basta estarmos a 1 quilômetro de distância, um já não enxerga o outro. Para quem tem oportunidade de viajar de avião, quando está alçando o voo, nós olhamos para baixo, o ser humano desaparece. Quando põe a nível de viagem, sobe. Quando ele põe um nível, nós não enxergamos mais o ser humano, animais, não enxergamos mais nada, a não ser os rios, mares e florestas. É a única coisa que aparece. Isto a poucos metros de altura. Agora analisemos, ou que possamos analisar, quem somos nós perante a todo o universo. Pensem sobre isso. Muitos de vocês que vê esse vídeo não viajaram de avião, não têm conhecimento, não sabem o que eu estou dizendo. Mas hoje em dia quase todos já viajaram. Quando você viaja daqui para o exterior, que são várias horas, você fica sobre as nuvens. E quando a lua está clara, a sua vista não alcança o fim. É um tapete de algodão. E você pensa assim, quem sou eu neste universo? E quando a noite está escura, você vê aquele tapete, dentro daquela escuridão, centenas de milhares de estrelas. E nesse momento você pensa, quem sou eu? É muito complexo, gente. Vamos passar. Eu não estou aqui insuflando ninguém a ser, ai, não, nada disso. Quando você passar a ter essa noção de que nós não somos nada, nós vamos respeitar mais essa grande força astral superior, vamos saber orientar os filhos, que aliás eu quero dizer aqui, de público, eu tive o prazer, eu como mais velho da família, eu criei 6 irmãos. Eu dava banho, trocava a roupinha deles, dava banho ali naquela baciazinha, lavava, trocava a roupinha deles, eles cresceram, chegou a idade que eles se casaram, até aquele tempo, já faz alguns anos que não os vejo mais, cada um foi para um lado, até aquele tempo que teve sobre a minha visão, nenhum deles se transformou em bandido. Todos eles constituíram as suas famílias,
mas com decência. E éramos pobres, não tínhamos nada. Mas a minha orientação sempre foi: nós não temos nada, mas temos a capacidade de lutar para conseguir o que desejamos. Mas lutar com dignidade, com honestidade e com a verdade. E o mais, meus bons amigos, mais uma vez, obrigado a todos, e que o grande arquiteto do universo possa espargir sobre todos paz, amor, união, compreensão, dando condições para que cada um possa evoluir a sua mente e lutar pelo bem-estar de todos, e seja todos por um e um por todos. Porque a esse que vocês chamam de Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele o criou com carinho e entregou todo este universo para que nós pudéssemos tomar conta. E nós, seres humanos, somos privilegiados, porque recebemos um planeta rico, poderoso. E nós, brasileiros, recebemos a gema mais preciosa do planeta, que é o Brasil. Meu boa noite para vocês, e que o Deus de cada um possa lhes abençoar, trazendo a paz em vossos lares. Meu boa noite.